Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 15 de agosto. Agora na Espanha, 22 horas e 51 minutos. No Brasil, 17h51 da tarde. Gente, BTC nesse marasmo não tem força para perder a base da banda de VWAP mensal. Então, como a gente já tocou aqui na base, o mais factível agora, graficamente falando, é voltar para a própria mediana da banda de VWAP mensal, que é a VWAP mensal em si. A gente bateu na base da banda de VWAP mensal e agora a gente vai voltar para 64. Provavelmente isso aqui vai evoluir para uma cunha, aí o Bitcoin depois vai buscar 65, pode voltar para 64. Em algum momento, toda essa macroestrutura aqui vai redundar num escape ascendente. Vocês precisam olhar para o que está acontecendo em termos de camisa de força, né? Porque o mercado TradeFi está imparável. É muito provável que S&P 500 já no pregão de segunda-feira e Nasdaq 100 também no pregão de segunda-feira avancem para novas máximas históricas de todos os tempos. Aí fica aquela pergunta: até quando essa desconexão vai rolar? Porque tem uma dúvida martelando a cabeça dos investidores cripto que não é que eu tire a razão deles. Porque se a gente olhar pro mundo TradeFi, né, o, o mercado de ações, apesar de todos as vicissitudes envolvidas em compra de ações, ali tem uma coisa que não é legível, ou como é que eu vou me expressar melhor? Não é, não é facilmente capturável como não é facilmente capturável pelo mundo cripto como isso é capturável ali no mercado de ações, porque o mercado de ações ele ostenta fluxo econômico real, né? Tem receita, as empresas têm margem de lucro, tem cliente, tem produto, né? Tem dividendos. E muitos não entendem, né? Principalmente em razão de falas como Warren Buffett, né? Para que eu vou comprar Bitcoin? Aquilo produz o quê, né? São visões tacanhas, medíocres, e que não entendem que o mundo cripto, a Web3, ela vai capturar a parte mais nobre do capitalismo, que é a própria Wall Street, né? Porque se a gente parar para pensar, quando o Warren Buffett fala, por que eu vou comprar Bitcoin? Aquilo produz o quê? Né? Olha o que ele está expondo nessa visão. Ele quer fluxo econômico real, ele quer receita, ele quer margem, ele quer cliente, ele quer produto. Então ele não quer investir em Bitcoin porque ele acha que aquilo não produz nada. Mas o mundo cripto vai capturar a parte mais nobre do capitalismo, que é a própria indústria de Wall Street. É isso que os minerais não conseguem entender. Porque o Wall Street ficou rica por quê? Porque o Wall Street produz alguma coisa? Wall Street produz inferência cognitiva de AI? É até agora a parte da indústria que mais está ganhando. Né? Cada IPO desse aí de 2 trilhões, vocês podem ter certeza que de 1 a 2% fica naquela galerinha lá, desde as rodadas de Venture Capital até a abertura de capital em si, de uma SpaceX, de uma OpenAI. O Wall Street produz alguma coisa? O Wall Street ficou multibilionária porque controla as estradas. Porque controla onde o mercado é obrigado a passar. Bolsa de valores é uma estrada. Banco é uma estrada. Clearing house é uma estrada. Custódia é uma estrada. Quem compra ações na XP sabe a quantidade de encrenca de taxa que o sujeito paga, até o raio da ação está lá disponível na carteira. Essa é uma discussão até um pouco filosófica, mas eu preciso até me exaltar um pouco, porque minerais são tacanhos. Eles têm um golpe de vista absolutamente limitado. Wall Street é um grande pedágio. É pedágio para listar,
é pedágio para custodiar, é pedágio para negociar, é pedágio para liquidar, é pedágio para emprestar, é pedágio para distribuir, é pedágio. E é a parte mais nobre dentre as grandes indústrias do capitalismo. Agora vem a parte que os minerais não conseguem entender. Blockchain, o que ela é? É uma nova estrada, correto? Ou eu estou falando bobagem? Blockchain é uma nova estrada. Só que, por que Nasdaq está olhando para a tecnologia blockchain? Por que a Cauchy anunciou que está migrando para Solana? Por que a Bolsa de Nova York publicou um roadmap dizendo que está colocando data para começar a liquidar 24/7 em trilhos on-chain? Por que a BlackRock só fala em tokenização? Por que a Robinhood lançou uma L2 na EVM? Não é coincidência. Eles perceberam que o futuro do dinheiro vai necessitar de trilhos onde os ativos possam circular de forma programável. E eles, como vivem de pedágio, eles precisam assumir essas estradas. Porque para atualizar o pedágio deles, né, quem possui o quê, quem deve o quê para quem, qual foi o smart contract que foi executado entre quais agentes, qual stablecoin liquidou, qual o agente que pagou e qual o agente que recebeu, qual título tokenizado mudou de dono, qual Oracle trouxe qual dado, que assinou qual contrato, qual colateral foi bloqueado, qual colateral foi desbloqueado. É um território digital onde os valores vão circular, onde os contratos vão ser executados, onde os ativos vão existir como softwares. A ETH, em muito pouco tempo, vai ser o maior cartório global programável do mundo. Solana, em muito pouco tempo, vai ser a verdadeira bolsa de alta velocidade para aplicações de DEPs em larga escala. Outras altcoins vão assumir outros nichos, mas a tese é a mesma. Os valores, eles vão circular em outras estradas e os pedágios vão se desdobrar de outras maneiras. Uma boa parte de toda essa montanha de riqueza, de toda essa trilhãozada, vamos colocar assim, vai para stakers, validadores, protocolos, né? Quem tiver oracles, provedores de liquidez, o quanto de dinheiro não vai parar num LP token de uma DEX. É só vocês verem quanto que as pools de liquidez de uma Jupiter, de uma Hyperliquid, de uma Didix paga. Paga bem, paga muito bem. Tem gente que não tá nem aí para Solana a 75, a 76 ou a 200. O sujeito botou lá uma montanha de USDC, USDT numa Didix lá, numa vault da Didix e tá lá surfando, sei lá, 20, 30% ao ano há quantos anos e não tá nem aí. É o negócio do cara. Alimentar pools de liquidez de futuros perpétuos. É como ficar apostando contra os traders. Agora, parem para pensar. Se boa parte dessa montanha de riqueza vai passar necessariamente por validadores, por stakers, por protocolos, por oracles, é óbvio que os bancos, as bolsas, os custodiantes, eles não vão desaparecer com esse sistema centralizado da noite para o dia. Isso seria uma análise infantil. Mas o sinal já foi dado. Instituições que sempre viveram de pedágio agora estão sendo obrigadas a mudar para trilhos on-chain. Não porque o Wall Street tenha virado idealista
ou porque o filho lá do presidente da Nasdaq apareceu com uma camisa da Solana, ou Wall Street acordou apaixonada pela descentralização. Não. Eles só vão para a blockchain por pura questão de sobrevivência. Porque eles sabem que o futuro dos ativos é a programabilidade. Colateral vai exigir mobilidade na velocidade das máquinas. As stablecoins circulam on-chain. A execução de contratos vai ser 24/7. Então, aquela comparação lá, voltando às falas, né, as palavras de Warren Buffett e a sua frase tacanha, né? Não vou para Bitcoin porque aquilo não produz nada. O sujeito, tudo bem, ficou bilionário lá no século passado, é respeitável, mas o sujeito ele não está nem com paciência de tentar entender o novo mundo também. E, ele sempre buscou fluxo econômico real, receita, margem. Tanto é que o Warren Buffett ele tinha sérias restrições a investir na própria indústria de Wall Street. Então, talvez por honestidade intelectual dele mesmo, com ele mesmo, como ele sempre teve sérias restrições em investir na própria Wall Street, né? Ele gostava de administradoras de cartões de crédito, né, que cobravam juros sobre juros dos devedores, mas o Wall Street em si era uma indústria que nunca seduziu os olhos do Warren Buffett. Ele preferia muito mais uma Coca-Cola do que colocar dinheiro na indústria de Wall Street em si. Agora, o fato é que a forma de capturar esse novo pedágio passa necessariamente pelos trilhos da tecnologia blockchain. E muitos não estão percebendo o tamanho da revolução. Olha essa notícia. Né? Estados Unidos, essa semana, venderam títulos de longo prazo, de 30 anos, com o maior custo de empréstimo dos últimos 25 anos, desde 2001. Os Estados Unidos não tinham que pagar tantos juros para poder conseguir desovar esses títulos de 30 anos. Por quê? Porque o mercado está dizendo, ó, para eu deixar meu dinheiro com vocês 30 anos, vocês vão ter que me pagar um prêmio de risco bem maior. E aí entra no que eu já estava falando hoje de manhã, porque parece uma notícia isolada de todas as outras, da abertura de capital de OpenAI, agora a Unitree, né? Vai abrir o capital, a gigante fabricante de Android, lá de bots humanoides lá chinesa, vai abrir o capital e os investidores de pré-IPO nos futuros perpétuos da Hyperliquid já fizeram a empresa se multiplicar por 4. Os 9 bi do IPO inicialmente estimados, que seria o preço de abertura, já pularam para 38 bi. Daqui a pouco essa empresa vale 100 bi e se encaminha para um tri. Ou seja, os mercados eles estão com fome de inferência cognitiva em escala. Os Estados Unidos, para conseguir desovar o colateral supremo, soberano dos mercados, está pagando o maior prêmio de risco dos últimos 25 anos. Isso tudo está desconectado? Não está. O Estado americano é um Estado soberano endividado, com uma dívida pública enorme, uma inflação teimosa, né? O 3% é o novo 2%. O investidor está exigindo muito mais juros para emprestar por 30 anos. Os treasuries, né? O antigo altar do sistema financeiro global, começa a mostrar sinais de erosão. Só que, ao mesmo tempo, o mercado está sedento por financiamento da AI. Não falta dinheiro para data center, não falta dinheiro para robôs humanoides. Mercados pré-IPOs e perpétuos, né, precificando uma empresa 4 vezes o valor da estimativa inicial
da avaliação do próprio IPO. Nada disso é normal, o mercado está começando a trocar a segurança, né, do longo prazo soberano pelo pressuposto de existência do próprio Estado soberano, que é a inteligência artificial. Isso é gigantesco, porque emprestar para um Estado por 30 anos é apostar que aquele Estado vai continuar conseguindo tributar por 30 anos, refinanciar, expropriar por 30 anos, emitir papel moeda por 30 anos, administrar os seus fantasmas do passado por 30 anos, uma população envelhecida que vai viver cada vez mais por 30 anos. Agora, comprar uma exposição a um data center ou uma empresa de robótica é apostar que a própria natureza do trabalho vai ser reorganizada naquela infraestrutura. Né? Os treasuries americanos, né, eles prometem a continuidade do mesmo, e o mesmo é uma porcaria. O que o americano tem hoje? Déficit de 2 trilhões a cada ano, que vai aumentando. Vai aumentando, o drama fiscal americano vai aumentando. Comprar um título público é comprar a continuidade do mesmo, que é uma porcaria. Né? A inflação que era 2 agora é 3. Em 2028 pode ser 3,5. Em 2031 pode virar 4. Aí o 4 é o novo 3. E o sujeito está lá, ó, preso num título de 30 anos. Agora, comprar a exposição a AI é comprar a própria promessa de expansão da capacidade de produção da nossa espécie, que vai, inclusive, exponenciar a capacidade de arrecadação tributária lá, do ente soberano. Porque os estados carregam o passado e todo o seu peso. Porque os juros dessa dívida eles não vão desaparecer. Toda vez que o mercado abre, está lá. Tem 40 trilhões em treasuries que consomem uma parcela relevante do orçamento americano. Não tem arrecadação tributária que faça frente a essa montanha de juros. O orçamento americano, em pouco tempo, vai ser só uma máquina de pagar juros. Mas tem Obamacare, tem Medicare, tem um monte de care, tem guerra, tem um monte de encrenca para pagar? Tem. E tem os juros. Então, os Estados Unidos têm um problema matemático. A dívida, mas não é só esse problema não é só americano, né? É brasileiro, é europeu. A dívida é grande demais para ser resolvida só com discurso fiscal. Cortar gasto é politicamente inviável. O Brasil vai cortar gastos, né? Vai cortar os supersalários. Há uma arquitetura institucional que impede tudo isso. Há uma arquitetura política que impede tudo isso. Inflacionar abertamente destrói o poder de compra, destrói a credibilidade. Reprimir financeiramente, né, pagar juros abaixo do que o mercado está impondo, né, porque o governo o Fed só pode impor a taxa básica de juros de curto prazo, a de longo prazo é o mercado que decide. Agora, só resta uma saída. Se não pode cortar gastos, se não pode inflacionar, se não pode reprimir financeiramente, só resta uma saída elegante, sincera e por que não desesperada, fazer o PIB, o denominador explodir. Mas quem promete isso? É a AI, é a robótica. Então por que o capital vai ficar abrigado no Estado soberano, que depende da AI, se ele pode buscar abrigo direto na AI? Aí, os tiktokers da B3 inundam o meu canal aqui, né, mostrando um monte de vídeo, dizendo que ex-BBB está falando que tudo vai crashar, que o crash já começou. Cada quedinha do S&P 500, da Nasdaq, agora eles estão subindo, mas, nossa, eu olho ali o feed, vou rolando o feed, nossa, cada quedinha, na semana retrasada deu aquela agulhadinha, nossa, é um mar de sangue, né, desses tiktokers de B3, eles acham que já começou o crash, aí o que acontece? Pum! Mais uma máxima histórica. Eles não estão entendendo que o colateral soberano está buscando um novo abrigo. O capital está saindo dessa sacristia, desse altar,
que é o colateral soberano, e está buscando um novo abrigo na AI. Aí daqui a 2 anos vocês vão somar todo o market cap das titãs da AI, vão somar a market cap de OpenAI, vão somar a market cap de Anthropic, vão somar a market cap de SpaceX, vocês vão somar tudo, vai dar um pouquinho mais que o endividamento americano, os 40 trilhões. Aí, sabe o que vai acontecer? Aí um monte de economista vai falar, mas também os estados não vivem sem AI, não conseguem arrecadar sem AI, e sociedades que não tiverem modelos de AI de última geração nem terão bases de arrecadação tributária relevantes. Aí vai aparecer um monte de tratadista, de economista, um monte de ista, né? Ah, o capital migrou para o pressuposto de existência dos estados. Não, aí, gente, quando a pasta sai do tubo, é óbvio que ela saiu do tubo. É só olhar para a pasta fora do tubo. Agora, a coisa está acontecendo agora. Um monte de nematóide, anelídeo, mineral, dizendo que tudo vai crashar e não vai. É só um deslocamento sísmico de colateral mesmo. Eu estou dizendo para os senhores aonde o mundo cripto vai capturar valor nisso tudo, e mesmo assim tem mineral com coragem de vender a Vax e Solana. Gente, escutem o que eu estou falando. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Eu acho que nunca foi tão fácil ficar multimilionário. Ah, que vem o pessoal do kkk e do hahaha. Olha que eu já tive meu life change na minha vida no ciclo de 2016, 2017, quando o Bitcoin lá em dezembro de 2017 bateu $20.000. Aquele foi o ciclo que mudou minha vida, porque eu vendi um apartamento no Rio de Janeiro e botei em ETH. Meu preço médio de compra da ETH foi $13, $14. E eu saí da ETH acima de $1.000. Comecei a vender a 1.100 e pouco. Só que a ETH foi a 1.400. A ETH foi a quanto? Foi a 1.400 e... Vamos botar aqui no gráfico semanal. Em 2017, 2018, ETH, olha aqui, em 2017, ETH bateu 1.000, na máxima, 1.440. Eu comecei a vender a 1.000 e pouquinho. Então, eu, assim, é aquela coisa, né? Eu tô vendo esse filme se repetir. Quer dizer, eu vou multiplicar o que já se multiplicou absurdamente. E aí não tem aquela história, né, que o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico, porque a minha visão não mudou em nada. Quando a primeira vez que eu bati o olho na ETH, eu falei, isso aqui vai mudar o mundo. E mudou. Só que agora vai acontecer algo muito mais incrível, muito mais bizarro, muito mais escatológico, muito mais brutal. E olha que eu nem tinha visto, ó, esse sinal bullish aqui, ó, impressionante, que fez a ETH sair de $80 e só parar em 4.868, que foi o bull run de 2021. Esse indicador acionou agora, eu nem tinha visto. Então, gente, é questão de poucas semanas e meses para isso aqui estar em 8, 9 mil dólares. Agora, o mais impressionante é o seguinte: a coisa vai acontecer, está acontecendo, é uma oportunidade épica. Os minerais que não sabem o que comprar, é só clicar no link abaixo, mas é aquela coisa, né? O varejão tá humilhado, estrupiado, todo mundo... Eu lembro que no ciclo de 2021, né, quando o Bitcoin estava indo para 120, chegou a bater $126.000, até o sujeito que vinha ajeitar o ar-condicionado aqui em casa, ele tinha cripto, né? Hoje, você fala em cripto, as pessoas saem correndo, né? Agora, é complicado. É complicado. O sujeito que não sabe o que está fazendo aqui no mundo cripto, o sujeito que não tem absoluta convicção, o sujeito que não... Se ele não sabe exatamente por que ele está aqui, ele já está morto e alijado, já vendeu tudo.
É aquela coisa, ou o sujeito sabe por que que ele está aqui, ou ele não sabe por que que ele está aqui. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin, que segue respeitando a base da nossa grade de regressão logarítmica exponencial e só vai parar em 250 mil dólares, mas é difícil convencer os minerais. Mas isso aqui é uma obviedade, é tão claro como a luz solar. Para mim, né? Mas para outros não. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus.